Olá, pessoal! Essa nossa análise é toda baseada no caderno de estudos número 35, que foi preparado pelo professor doutor Marcelo Lessa, especialmente para o projeto Alero Turbo. E o nosso objetivo hoje é bem direto, tá? É dominar de uma vez por todas o ciclo orçamentário e, o que é mais importante, aprender a prever e a desarmar aquelas armadilhas que a FGV adora colocar nas provas sobre créditos adicionais. Bora lá mergulhar na mente do examinador. O nosso caminho já está traçado. A gente começa com as 4 fases do orçamento, depois a gente vê o que fazer quando o plano inicial não dá conta do recado, aí dissecamos os 3 tipos de ajustes no orçamento, decodificamos as pegadinhas preferidas da banca e, por fim, a gente fecha com aquela revisão estratégica para nada escapar da memória. Vamos direto ao que interessa. Então, para começar, vamos para a fundação de tudo, o ciclo orçamentário. É fundamental entender que o orçamento público não é só uma coisa que acontece uma vez por ano, sabe? Ele tem um ciclo de vida completo, que se estende por vários anos. E esse ciclo se desenrola em 4 etapas bem distintas, que mostram aquela harmonia e a separação dos poderes funcionando. Tudo começa com a elaboração, e aqui a caneta está na mão do Poder Executivo. Depois, o projeto vai para aprovação, lá no Poder Legislativo, que debate e vota. Com a lei aprovada, vem a execução. E aí, olha só, todos os poderes entram em campo para usar o dinheiro que foi autorizado. E, por fim, a fase de controle, que é liderada pelo Legislativo, com aquela ajuda essencial do Tribunal de Contas, para checar se tudo foi feito direitinho. E aqui, ó, a gente já encontra a primeira grande armadilha da FGV: confundir ciclo orçamentário com exercício financeiro. Pensa assim, o ciclo é o filme completo. Ele começa no ano anterior, com o planejamento, e termina só no ano seguinte, com o controle. O exercício financeiro, que aqui no Brasil vai de 1º de janeiro a 31 de dezembro, é só uma cena desse filme, entende? É o ano em que o orçamento é de fato executado. O ciclo contém o exercício e nunca o contrário. Mas a gente sabe como é, a vida real acontece. E nenhum plano, por mais perfeito que seja, sobrevive intacto ao dia a dia da administração pública. O orçamento é uma previsão, e a realidade sempre vai exigir ajustes, vai exigir flexibilidade. E a ferramenta oficial para fazer esses ajustes são os créditos adicionais. Imagina que eles são as alterações autorizadas no plano original. São os mecanismos que a lei criou para poder autorizar despesas que não estavam no roteiro ou que o valor previsto lá na Lei Orçamentária Anual, a famosa LOA, se mostrou pequeno demais. É o jeito legal de adaptar o orçamento no meio do caminho. E esse kit de ferramentas de ajuste vem com 3 peças principais. Dominar a diferença entre elas não é só um detalhe, não. É a chave para resolver a maioria das questões sobre esse assunto na prova. Olha, e esse quadro aqui resume a lógica de um jeito brilhante. O crédito suplementar serve para reforçar, para dar um gás numa verba que já existe, mas está acabando. O especial é para criar do zero uma despesa que não estava prevista. Já o extraordinário é o botão de emergência, sabe? Usado para despesas urgentes e imprevisíveis, tipo uma guerra ou uma calamidade. A grande diferença, e é aqui que a FGV foca, está na autorização. O suplementar pode ser autorizado na própria LOA. Já o especial, como é algo novo, precisa de uma lei específica só para ele. E o extraordinário, por causa da urgência, dispensa a lei e pode ser aberto por medida provisória ou decreto. Agora, um ponto fundamental de responsabilidade fiscal: de onde é que vem o dinheiro? Para abrir crédito suplementar e especial não tem mágica, não. A lei exige que se aponte a fonte dos recursos. Pode ser o saldo positivo que sobrou do ano anterior, que é o superávit financeiro, uma arrecadação que veio maior que o previsto, o excesso de arrecadação, o cancelamento de outra despesa, um empréstimo autorizado ou aquele fundo de emergência do orçamento, a reserva de contingência. O dinheiro tem que ter uma origem clara. Certo, com a teoria bem consolidada, vamos virar a chave. Agora a gente vai colocar o chapéu de estrategista e pensar exatamente como a banca da FGV para mapear as armadilhas que ela mais usa. Primeiro cenário teste, se liga. Um crédito suplementar é aberto lá em novembro, já no finzinho do ano. O saldo que não for usado até 31 de dezembro pode ser virado? Pode ser usado no ano seguinte? Alerta de armadilha. A resposta é um sonoro não. Créditos suplementares têm um vínculo umbilical com o orçamento do ano. Eles nascem e morrem dentro do mesmo exercício financeiro em 31 de dezembro. Ponto. A exceção que a banca adora usar para confundir vale só para os créditos especiais e extraordinários. Se esses dois forem abertos nos últimos 4 meses do ano, aí sim os saldos deles podem ser reabertos no ano seguinte. Próxima pegadinha clássica. Um órgão público executa um projeto e gasta menos do que estava previsto.
Essa economia de recursos pode ser usada automaticamente para bancar uma nova despesa? Outro alerta. A resposta é não diretamente. E aqui a armadilha está na precisão do termo jurídico. Economia é um fato, mas não é uma fonte de recursos para a lei. Para que esse dinheiro fique realmente disponível, precisa de um ato administrativo formal, a anulação, total ou parcial, da verba original. É esse ato de anular que libera o recurso. A FGV adora trocar anulação por economia para testar quem conhece o procedimento certinho. Essa aqui talvez seja uma das distinções mais cobradas. A Lei Orçamentária Anual, a LOA, pode sim trazer no texto dela uma autorização prévia para o Executivo abrir créditos suplementares até um certo limite. Essa é uma famosa exceção ao princípio da exclusividade orçamentária. Mas, atenção máxima aqui, a LOA nunca, em hipótese alguma, pode autorizar a abertura de créditos especiais. Como eles criam despesas completamente novas, eles exigem um processo legislativo próprio, com uma lei específica só para eles. Tudo bem, vamos para a nossa revisão final, o nosso resumo de ouro. Se todo esse conteúdo tivesse que ser tatuado na memória para a hora da prova, seriam os pontos a seguir. Primeiro, crédito extraordinário é para coisa extrema, é para urgência, como guerra, calamidade pública. Por causa dessa natureza, ele é o único que não exige que se aponte na hora uma fonte de recursos. A urgência passa na frente da necessidade de compensação no momento em que ele é aberto. Segundo, o mantra para diferenciar os dois principais. Suplementar reforça o que já existe no orçamento. Especial cria uma despesa que não existia. Só com essa distinção, uma quantidade enorme de questões já se resolve. Reforçar versus criar. Grave isso. E terceiro, um pilar constitucional. É proibido abrir crédito ilimitado. Toda e qualquer autorização de crédito adicional precisa ter um valor específico, determinado. Se aparecer uma alternativa na prova falando em crédito de valor ilimitado, pode marcar como errada sem nem piscar. E para encerrar, o professor Lessa nos traz uma reflexão atemporal com esta passagem. Os planos do diligente tendem à abundância, mas a pressa excessiva leva à pobreza. Isso vale tanto para a gestão do dinheiro público quanto para a nossa preparação. O seu cronograma de estudos para a Ali-Ho é o seu plano diligente. Compreender a lógica por trás das regras orçamentárias, em vez de só decorar, é o caminho para a abundância de acertos na prova. Mantenha o foco e a diligência. Essa análise foi toda construída sobre a base sólida do material do professor Marcelo Lessa.